Imagine-se como um monarca 603 anos antes do nascimento de Cristo, deparando-se frente a frente com Jesus. O que você faria? Muitos desconhecem que Jesus estava presente no Antigo Testamento. Este evento é narrado no livro de Daniel, durante o reinado de Nabucodonosor, um tirano orgulhoso e cruel, que acabou por encontrar algo além das suas expectativas. Nabucodonosor dominava o mundo antigo como um ditador absoluto. Após subjugar a Síria, voltou seus olhos para o Egito, seu principal adversário na época. No entanto, Judá estava em seu caminho, e ele compreendia que precisava eliminar essa barreira para concretizar sua ambição de governar um vasto império. Foi assim que ele ordenou que jovens judeus fossem treinados para servi-lo. Entre esses jovens, destacavam-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que passaram a ser conhecidos como Beltazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Nabucodonosor decretou a construção de uma gigantesca estátua de ouro, uma obra magnífica que se erguia a 90 pés de altura. Provavelmente, o rei planejava consolidar seu poder reunindo todos os seus oficiais em uma grande cerimônia, na qual todos se prostrariam diante da estátua em um ato de adoração. A desobediência a essa ordem resultaria em ser lançado em uma fornalha ardente e reduzido a cinzas. A maioria obedeceu às ordens de Nabucodonosor, pois ele estava determinado a estabelecer-se não apenas como o líder político indiscutível da Babilônia, mas também como a autoridade religiosa suprema da cidade. No entanto, para a surpresa de muitos, houve exceções. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, embora estivessem presentes nessa imponente reunião, recusaram-se a se curvar. Esses 3 homens hebreus permaneceram firmes, mesmo sob a pressão social que os instigava a se curvar como todos os outros. Eles se recusaram a ceder, destacando-se entre a multidão. Movidos por intenso ciúme, denunciaram o incidente a Nabucodonosor. Como era concebível que esses prisioneiros hebreus alcançassem postos elevados, apesar de sua fé os impedir de reverenciar ídolos? A narrativa assume uma guinada enigmática e intrigante a partir deste ponto. O que aguardava esses jovens destemidos, que desafiaram a vontade do todo-poderoso rei e permaneceram leais às suas convicções? Como a influência de Jesus pode ter afetado esse encontro entre o monarca e esses hebreus cativos? Descubra os mistérios velados neste cativante episódio bíblico, onde fé, coragem e misticismo se entrelaçam. Enquanto os membros da corte procuravam uma oportunidade para difamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego, eles não deixaram essa chance escapar. Quando Nabucodonosor tomou conhecimento da situação, sua fúria foi surpreendente. Contudo, permitiu que os acusados se defendessem, o que pode indicar certo respeito por eles. No entanto, não havia dúvida de que o rei só aceitaria uma resposta: submissão total. Eles enfrentaram 2 alternativas: adorar o colossal ídolo de ouro ou serem lançados na fornalha ardente. Apesar de ter exaltado anteriormente o Deus hebreu, Nabucodonosor agora questionava qual Deus poderia livrá-los de seu poder. A resposta do rei seria posteriormente revelada em Daniel 3, 13 e 14. Em um acesso de fúria furiosa, Nabucodonosor ordenou que Sadraque, Mesaque e Abed-nego fossem apresentados diante dele, perguntando-lhe se estavam dispostos a se submeter. É verdade que eles não se submeteram aos seus divinos senhores, nem prestaram culto à estátua de ouro que ele tinha erigido diante do rei. Esses corajosos judeus desafiaram diretamente a sua ordem perante o rei e se entregaram nas mãos de Deus. Sua resposta foi extraordinária: ó Nabucodonosor, não precisamos nos justificar diante de ti sobre este assunto. Se o nosso Deus, a quem servimos, puder nos livrar, ele nos resgatará da fornalha ardente das tuas mãos, ó rei. No entanto, se ele não nos salvar, saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que tu ergueste. Daniel 3, 16, 18. Em outras palavras, eles disseram que preferiam temer a Deus do que a tua ardente fornalha, independentemente do resultado. Mesmo que Deus permitisse que fossem queimados, continuariam a servir ao Deus vivo em vez de ao teu ídolo sem vida e sem valor. Escolheram a morte em vez da infidelidade a Deus, e sem dúvida planejaram essa possibilidade com antecedência. A raiva de Nabucodonosor ao ter a sua autoridade desafiada é difícil de imaginar, mas, aparentemente, ele estava furioso. Ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o usual para expressar a sua ira. Quando foram lançados nas chamas, o calor era tão intenso que os homens que os lançaram foram mortos, provavelmente porque estavam usando roupas inflamáveis. Agora,
O que acontecerá a esses valentes judeus? Será que sobreviverão à fornalha ardente? Descubra o emocionante e misterioso desfecho deste incrível episódio bíblico, onde a fé e a coragem enfrentam a fúria de um rei implacável. Os fiéis hebreus não tinham esperança, a menos que a própria esperança viesse até eles. Daniel 3, 19, 25, Bíblia Amplificada. Casacos, turbantes e outras vestimentas foram arremessados na fornalha em chamas. O rei ficou estupefato ao constatar que, na realidade, 3 homens amarrados haviam sido lançados na fornalha, mas agora havia 4 indivíduos andando incólumes no meio do fogo, sem qualquer ferimento. O aspecto do 4º homem assemelhava-se ao de um descendente divino. Nabucodonosor declarou que aquele 4º indivíduo era o Filho de Deus, o próprio Cristo preencarnado, presente durante a parte mais árdua de seu sofrimento. Jesus estava fisicamente ali com eles no centro da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego talvez não estivessem cientes de que o Filho de Deus os acompanhava, mas isso não tinha relevância nos momentos de aflição. Às vezes, somos conscientes da presença de Jesus, enquanto outras vezes não o percebemos. No entanto, nunca devemos duvidar de sua presença, mesmo quando não a percebemos. A história destes 3 homens valentes nos ensina sobre a fidelidade de Deus e como Ele está conosco nos momentos mais desafiadores. Descubra o desfecho emocionante desta inspiradora narrativa, na qual a fé inabalável encontra a presença divina em meio às chamas. Nabucodonosor observou: vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, notando que estavam livres, pois apenas as cordas que os prendiam haviam sido consumidas pelas chamas. Deus é capaz de surpreender até mesmo aqueles cujos corações estão mais endurecidos, não apenas contra Ele, mas também contra o seu povo. Aquele que criou a alma pode fazer com que sua presença se aproxime até mesmo do mais poderoso tirano. A fornalha era o cenário dessa manifestação divina. Testes e obstáculos em nossas vidas, visando fortalecer nosso caráter, elevar nossa fé ou por razões desconhecidas, nem sempre compreenderemos por que estamos passando por uma experiência desafiadora. Contudo, Deus simplesmente nos pede que depositemos nossa confiança nele, mesmo quando é árduo, assim como Jó, que, apesar da dor inimaginável e do sofrimento quase insuportável, conseguiu afirmar que, mesmo que ele me mate, ainda assim esperarei nele. Jó 13h15. Sabemos também que Deus não nos garante que nunca sofreremos ou morreremos, mas Ele promete estar sempre ao nosso lado nos momentos de adversidade e perseguição. Devemos adotar a atitude destes 3 jovens, declarando que, mesmo que Deus não nos livre da provação, continuaremos a servi-lo exclusivamente, não nos dobrando diante de ídolos criados pelos homens. Sem dúvida, estas são algumas das palavras mais corajosas já proferidas. A questão fundamental é que, quando caminhamos pela fé, podemos enfrentar perseguições intensas, mas podemos ter a confiança de que Ele está conosco, nos dará forças e, eventualmente, nos libertará. Ele nos salvará para a eternidade. Quando somos perseguidos ou sofremos, podemos manter a esperança, pois sabemos que esta vida não é o fim, já que a vida após a morte revela a incrível força da fé em meio às chamas, e Deus se manifesta poderosamente para aqueles que nele confiam durante os momentos mais desafiadores da vida. Essa é a garantia que Ele oferece a todos que o amam e o obedecem, permitindo-nos superar a dor e o sofrimento que experimentamos nesta vida. Por séculos, crianças e adultos têm se maravilhado com a incrível história de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que enfrentaram o poderoso rei. Nabucodonosor, em suas ações registradas no livro de Daniel, representa uma reação típica, nos dias de hoje, à desobediência civil. Isso implica numa resistência deliberada a um decreto governamental que vai contra os princípios divinos. Tornou-se evidente que o rei mudou profundamente, abandonando Deus a quem adorava em prol do Deus adorado pelo povo que anteriormente perseguira. Ele exaltou o Senhor e insistiu para que seus súditos adorassem somente o Deus Todo-Poderoso. Líderes piedosos devem buscar regularmente a orientação divina e a manifestação de Sua Majestade. Quando isso ocorre, torna-se mais simples direcionar nosso fervor para servir o único e verdadeiro Deus que realmente existe. Nabucodonosor respondeu e disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu mensageiro para salvar seus servos que depositaram fé, confiança e dependência nele. Eles desobedeceram à ordem do rei e entregaram seus corpos ao invés de servir ou adorar qualquer outro Deus, exceto o próprio Deus deles.
Portanto, decreto que qualquer povo, nação ou língua que se oponha ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja desmembrado e suas casas transformadas em montes de entulho, pois não há outro Deus que possa salvar assim. Em seguida, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Embora Jesus seja mencionado algumas vezes no Antigo Testamento, ele não é referido por esse nome nem aparece da mesma forma que no Novo Testamento. No entanto, sua presença está claramente enraizada no Antigo Testamento, e Cristo é enfatizado ao longo de todas as Sagradas Escrituras. Jesus Cristo confirmou que o Antigo Testamento faz referência a ele, como vemos em João 5h46, quando ele explicou que as Escrituras do Antigo Testamento falam dele, e aqueles que creem em Moisés também devem crer nele. A presença de Jesus Cristo permeia toda a Bíblia Sagrada, unindo o Antigo e o Novo Testamento numa narrativa única e poderosa. De acordo com Jesus, o trabalho de Deus com a humanidade desde o início dos tempos sempre apontou para ele. Outra ocasião em que Jesus demonstrou sua presença no Antigo Testamento foi no dia de sua ressurreição. Conforme algumas contagens, mais de 300 profecias do Antigo Testamento apontam para a vinda de Jesus. Cristo, durante sua existência na Terra, cumpriu as profecias relacionadas a ele. Isso abrange as previsões sobre seu nascimento extraordinário, conforme registrado em Isaías 7, versículo 14, bem como seu ministério terreno e até mesmo a maneira como ele enfrentaria a morte. Jesus surpreendeu a autoridade religiosa quando compareceu na sinagoga de Nazaré e leu trechos de Isaías 61, concluindo com a afirmação de que as Escrituras se realizaram naquele dia, como registrado em Lucas 4, versículos 18 a 21. As cristofonias, que são essencialmente aparições pré-encarnadas do Filho de Deus, representam outra maneira pela qual Jesus pode ser identificado no Antigo Testamento. No entanto, existem abordagens ainda mais profundas para encontrar Jesus nas Escrituras antigas, categorizadas como tipos. Um tipo é uma pessoa ou coisa do Antigo Testamento que prefigura algo no Novo Testamento. A vida de José é um exemplo disso, pois parece espelhar a vida de Cristo. Muitos eventos históricos do Antigo Testamento também servem como símbolos do que Deus realizaria no futuro por meio de Cristo. Por exemplo, Deus chamou Abraão para oferecer seu filho Isaque como sacrifício, e Abraão profetizou: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, versículo 8. Jesus não é mencionado apenas no Novo Testamento, ele também é visível em diversas passagens do Antigo Testamento. Ele é o Messias prometido por Deus, e pode-se dizer que Jesus é o tema central da Bíblia. Ele é a palavra viva, e toda a Bíblia serve como um farol que nos direciona para a oferta de reconciliação de Deus, a esperança de perdão e a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao estudarmos as Escrituras, podemos encontrar a presença poderosa e redentora de Jesus Cristo ao longo de toda a história humana, revelando o amor e a graça de Deus para com a humanidade. Se você busca prosperidade e plenitude em todas as áreas da sua vida e deseja aprender como a fé e a sabedoria bíblica podem transformar sua relação com o dinheiro, o livro Prosperidade com Deus é um guia inspirador e prático para essa jornada em direção à verdadeira riqueza. Descubra como fortalecer sua fé em Deus e colocá-la em ação, alcançando contentamento, sucesso financeiro e uma vida abundante. Acesse o link nos comentários e mergulhe nesse livro repleto de ensinamentos valiosos. Prepare-se para uma leitura transformadora que o conduzirá a uma vida de prosperidade fundamentada na sua conexão com o Criador. Não perca essa oportunidade de descobrir o verdadeiro significado da prosperidade.